Olá, que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa. É um prazer, mais uma vez, estar junto com você aqui, o pastor Gílio Silva, e que as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida, no nome de Jesus. Gostaria de meditar com você nesse momento em 2 Timóteo, capítulo 1, o verso de número 7, na linguagem de hoje, que diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Eu gostaria de estar falando com você nesse momento, nesses poucos minutos, a respeito da era do medo. É o que nós vivemos no mundo de hoje. Vivemos uma era de medo, aonde o ser humano está vivendo um tempo de medo em sua vida de todos os aspectos. Nós sabemos que quem coloca o medo, a insegurança, a tristeza, a angústia na vida do ser humano é o mal. E nós sabemos que a Bíblia diz para nós que o mundo jaz no maligno. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é que existe uma ordem que domina o mundo, e esta ordem humana, ela é movida pelo mal, pelos espíritos malignos, por principados e potestades. E são esses principados e potestades que dominam países, cidades e bairros. Eles trazem o medo de todos os aspectos. Eu quero conversar com você a respeito desse aspecto do medo que tem sido colocado na humanidade, e isso tem levado as pessoas a ficarem doentes física e espiritualmente. Você talvez pode se perguntar, mas alguém pode ficar doente espiritualmente? Sim. E como que alguém, pastor, fica doente espiritualmente quando ela não tem mais fé? Quando o seu espírito, quando a sua alma está sendo dominada pelo medo, quando o diabo consegue prevalecer com as suas artimanhas na vida dessa pessoa. Então nós percebemos que o inimigo está avançando. Ao exemplo de uma pessoa que, quando ela está acometida de uma enfermidade, o inimigo começa a colocar o medo nesta pessoa de morrer. E esta pessoa, ela começa a fazer de um tudo. Não estou dizendo que uma pessoa não possa investir os recursos, se tem, para salvar a sua vida física. Mas eu estou dizendo que tem pessoas que têm muito dinheiro, que têm excelente plano de saúde, que consegue fazer o melhor para ela. Mas mesmo assim, ela no seu leito, ela tem medo da morte. Por que que ela tem um medo da morte? Por que que ela tem medo de não ser curada? Porque a sua alma está dominada pelo mal. O seu coração, a sua vida, não tem a certeza do que realmente vai acontecer após ela morrer. E por isso o diabo lança o medo. E essa pessoa fica mais angustiada, mais triste, mais abatida. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos deu o espírito de ousadia. E esse espírito, ele é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando eu sou nascido de novo em Jesus, eu tenho o Espírito de Deus. E quando eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a certeza, a convicção da minha salvação em Jesus.
E quando eu tenho essa certeza, o meu coração, ele fica em paz, mesmo diante da morte, mesmo diante do leito, mesmo diante de uma doença incurável. Eu tenho a certeza, a convicção que o meu espírito, que a minha alma, ela se liga agora em Deus, o meu Salvador, e Ele me dá uma paz, porque Jesus disse: a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. A minha paz, ela é diferente, e é o que Deus, Ele deseja fazer na sua vida. Mas como que você tem olhado para as pressões que existem na sua vida? Como que você tem feito na sua vida quando o inimigo, ele vem com medo, ele vem com angústia, ele vem com sofrimento? O medo domina você, você se apavora. O que acontece com você? Se acontece ao contrário da vontade de Deus, é sinal que Deus não está governando a vontade da sua vida. A sua vontade passa a ser sua. Ou seja, o diabo está dominando os teus sentimentos, mas em nome de Jesus, hoje você vai se levantar, você vai acordar desse medo, porque Deus, ele está te despertando para isso. Porque como a Bíblia diz para nós, Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo, mas o Espírito nos enche de poder e de amor. Então, nesse momento, talvez a sua vida, quando você olha, você está vendo a angústia, você está vendo o sofrimento. Quando você olha, às vezes, quando você tem um parente passando por uma luta, passando pelas drogas, como que você se comporta diante disso? Quantas pessoas estão vivendo um sentimento na vida deles, na questão deles emocional, na vida conjugal? Como que você olha para isso? Como que você tem passado quando você olha para um filho, para um esposo, e ele está vivendo uma vida que é ao contrário daquilo que você almeja? Quando você olha, você vê as drogas imperando. Você vê as drogas tomando tudo desta vida, tomando tudo de você. E realmente nesse momento nós queremos a libertação desta pessoa. Nós queremos que esta pessoa ela saia das drogas. Eu posso ser sincero com você? Tem pessoas que elas serão libertas, elas estarão congregando em um ministério, serão um vaso de Deus, porque aceitaram a Jesus e tiveram uma transformação. Mas outras pessoas, elas vão aceitar Jesus no leito da morte e Deus vai ceifá-las. E por que isso, pastor? Porque essas pessoas, elas não têm uma estrutura emocional ou espiritual para suportar o que vem sobre ela. Mas ela acaba tendo uma atitude de entrega a Jesus. Muitas pessoas acontece isso com ela. Elas acabam de aceitar Jesus, morrem e vão para o outro lado com Jesus, porque aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Agora, não fique com medo. Se você entregou em oração a vida dessa pessoa, não importa o parentesco que você tenha com ela, ou nenhum parentesco, mas você está entregando ela em oração, não permita mais que o medo domine os teus sentimentos também. Porque quando essas pessoas que você tem um carinho, um amor por elas, elas estão vivendo essa situação, o medo tenta imperar na sua vida, porque você começa a ficar preocupado. Mas, meu Deus, olha só o que está acontecendo, e você ora, parece que piora mais ainda a situação da vida dessa pessoa. Parece que mais ainda ela vai vivendo a angústia, o sofrimento, e você é tentado também, ou tentada,
a abaixar a guarda espiritual, abaixar a ousadia da oração, abaixar a ousadia da palavra profética. Mas é nesse momento que Deus te levanta para que você possa vencer através do poder da oração no nome de Jesus. Outras pessoas estão vivendo com medo de uma economia. Sabemos que o mundo está passando por momentos difíceis, não é só o Brasil. Sabemos que o Brasil é um caso à parte. Sabemos que existe uma potestade maligna tentando destruir a igreja brasileira, tentando destruir a nossa fé, que já deu-se início a uma perseguição, mesmo que você não esteja vendo, mas já se deu início a uma perseguição à igreja cristã nesse país. Mas você não tem que ter esse medo. Se há uma perseguição, se há um problema financeiro, por quê, pastor? Deus ele vai cuidar de nós, Deus ele vai cuidar de você, Deus ele vai enviar os recursos necessários, assim como foi no passado com homens e mulheres de Deus. Assim como Deus enviou um corvo para alimentar Elias, depois de uma grande batalha com o principado, Deus honrou, e nesse momento, quando ele estava ali, sofrendo o pós-batalha, com medo de Jezabel, ele se exilou, ele não tinha comida, ele não tinha nada, mas Deus enviou a ele, Deus supriu a necessidade dele. Assim como Deus supriu a necessidade para Davi, ainda um menino, ainda sem recurso nenhum, Deus deu a vitória para Davi. Assim como no Novo Testamento, vários homens e mulheres de Deus, após Jesus subir ao céu, muitos deles se sentiram órfãos, ficaram com medo de serem perseguidos pelo exército romano, pelos religiosos, e muitos se esconderam, muitos fugiram, mas aqueles que permaneceram firmes diante da palavra do Senhor, Jesus disse que eles deveriam ficar firmes em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder, ou seja, até que fossem cheios do Espírito Santo de Deus. Era o Espírito de Deus que iria capacitá-los a entender que a vida deles não é mais deles, mas do Senhor dos Senhores. E nós entendemos que após a descida do Espírito Santo de Deus, aquele mesmo jovem que se viu acovardado, com medo da sua vida, que era Pedro, que negou Jesus, agora ele está ali com trepidez, com ousadia, falando o que Deus fez no passado e o que ele estava fazendo naquele momento. E por isso, Deus o encheu do Espírito, e a Bíblia diz que naquele dia, quase 3.000 almas aceitaram Jesus e foram batizados naquele momento. Ou seja, naquele momento nasce uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que, apesar das lutas, que apesar da realidade estar ali sobre eles, uma realidade de perseguição, uma realidade de morte, mas eles não permitiram que nada disso abalasse a sua fé. A um ponto que esse mesmo Pedro, ele diz que não queria ser crucificado como seu Senhor. Ele não se sentia bem com isso, mas ele disse: eu quero que me crucifiquem de cabeça para baixo. E muitos dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres que foram arrastados pelas ruas, que foram levados para a arena dos leões para servir de espetáculo para o mundo, você acha que por um momento a sua carne física não tinha medo? Você acha que quando aquelas famílias com seus filhos, com o marido, com o esposo eram presos, humanamente falando, eles não tinham medo? Sim, a carne tinha medo, mas o Espírito de Deus enchia essas pessoas da unção de Deus, para que fosse maior na vida deles a unção do Espírito de Deus. Assim como na sua vida, a ação do Espírito de Deus tem que ser maior.
Quando a ação do Espírito de Deus for maior, você vai vencer o medo, você vai vencer as preocupações, você vai entender que você foi chamado por Deus para fazer a diferença em um mundo tenebroso, em um mundo dominado pelo maligno. Mas enquanto o medo domina o seu coração, enquanto o medo domina a sua visão, não é permitido avançar, não é permitido avançar com Deus. Mas Deus, Ele deseja fazer um tempo novo na sua vida. Então, desperte neste momento desse medo, desperte desta angústia, porque a unção que Deus deu para estes homens e mulheres é a mesma unção que Deus deu a você. Qual unção, pastor? A unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando Ele vem, Ele unge a sua vida para um despertamento. Ele unge a sua vida para que você possa vencer as artimanhas do maligno. Porque como diz o texto que nós lemos, no finalzinho diz que Ele não nos deu o espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor, e nos torna prudentes. A prudência, ou seja, você é cheio do Espírito Santo, você acaba sendo vigilante, você acaba tendo um discernimento para ver as armadilhas que o inimigo está tentando armar contra você. Mas nesse momento, Deus está te chamando a abandonar o medo, a abandonar aquilo que não provém do Senhor na sua vida. Mas isso é uma decisão que você precisa tomar. Então, em nome de Jesus, agora, você vai declarar para você mesmo: eu vou abandonar esse medo, porque a minha família está nas mãos do Senhor. Eu vou abandonar esse medo, porque o meu casamento está nas mãos do Senhor. Eu vou abandonar esse medo, porque a minha vida financeira está nas mãos do Senhor. Eu vou abandonar esse medo, porque o meu ministério está nas mãos do Senhor. Eu vou abandonar o medo de perder a minha vida, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Então, quando nós entregamos para as mãos de Deus, nós não podemos querer tomar de volta. Nós temos que deixar Deus agir. Nós temos que deixar Deus fazer segundo a sua vontade e não a nossa vontade. Porque eu te pergunto, você acha que esses homens e mulheres que morreram ao longo desses anos, eles queriam morrer? Você acha que eles queriam perder o seu entes querido? Você acha? Você acha que muitos que perderam suas propriedades, que foram perseguidos, cortados, arrastados, queimados, você acha que humanamente falando eles queriam passar por isso? Não! Mas eles foram tão cheios do Espírito de Deus que quando eles entregaram para Deus as suas vidas, eles não pegaram de volta. Eles falaram para si mesmo: eu vou até o final. Eu vou até o fim, eu não vou desistir. Da mesma forma, você não pode desistir. O inimigo vai fazer de tudo para que a era do medo prevaleça na sua vida. Porque hoje vivemos o medo das relações, onde homens estão com medo de se relacionar com mulheres, mulheres com medo de se relacionar com homens, medo de realizar a construção de uma família, medo de terem filhos. Olha só como que o diabo está fazendo com a vida das pessoas. Olha o que o diabo está fazendo. Olha como que o diabo está destruindo a vida das pessoas. Olha como que o diabo está conseguindo alienar estas pessoas segundo a vontade dele e não a vontade de Deus, porque a família é de Deus, os filhos são de Deus.
A sua vida abençoada é de Deus. A coragem na sua vida para vencer os obstáculos é de Deus. Mas o inimigo, ele tem conseguido lançar o mal no coração de muitas pessoas. Mas em nome de Jesus hoje você vai dar um basta nisso. Hoje você vai usar a fé. Você vai determinar na sua vida a vitória. E você determina, não é por você mesmo, é porque Jesus te deu uma palavra de fé. É porque Ele está com você, porque Ele disse que no mundo você teria aflição, mas Ele disse, olha, mas tenha bom ânimo, apesar de tudo isso que você está passando, apesar de todos os males que venham sobre a sua vida, mas você precisa ter ânimo, você não tem que ter medo, porque eu venci. E se eu venci, você também vai vencer. Amém, querido? Isso é uma palavra profética sobre sua vida há mais de 2000 anos. E o diabo não tem conseguido romper com esta palavra para aqueles que absorvem a fé, para aqueles que andam segundo a vontade de Deus. O diabo não para. Então você, nesse momento, vai usar a palavra e vai determinar na sua vida um tempo de mudança, um tempo de coragem, para a honra e para a glória do Senhor. Pai, eu quero abençoar esta vida. Eu quero determinar que um tempo novo do Senhor está vindo sobre ela, sobre a casa dela, sobre as finanças dela, sobre a sua geração, Pai. Em nome de Jesus, aconteça o que acontecer, mas o Senhor é conosco, o Senhor está nos dando a vitória. Então, meu Pai, em nome de Jesus, nós agora rejeitamos todo espírito maligno do medo, toda ação maligna que nos leva, Senhor, à angústia, à depressão, ao desânimo, Senhor, físico e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, agora repreenda a ação desses demônios, repreenda a ação desta obra de bruxaria, mas, meu Deus, reveste as nossas vidas, movido pelo Teu Espírito Santo, para que realmente em nós seja uma vida movida pelo Teu Espírito, Pai, pela ousadia, pela Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado no nome santo de Jesus. Amém? Então, toma posse da vitória na sua vida. Não deixe que o medo prevaleça.